Boa noite a todos. E convido a todos, então, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa fazer a harmonização desse momento, que com certeza nos trará grandes benesses. Então, pedimos a Deus, ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre e exemplo Jesus, que nos oriente, que hoje possa nos trazer os bálsamos do seu amor, da sua compreensão, para que possamos assim entender todas as adversidades colocadas em nosso caminho, escolhidas por nós anteriormente no plano espiritual, para que possamos evoluir e assim ascender rumo à perfeição relativa que temos como principal exemplo o nosso Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, conduzir as atividades da noite de hoje com amor, com compreensão e com auxílio dessa espiritualidade tão abençoada. Pedimos que esteja conosco hoje e sempre e que assim seja. O tema proposto para a palestra de hoje foi proposto pela área da família e ele vem nos falar sobre a perda das pessoas amadas. Ele está descrito no livro Limiar do Infinito, do Divaldo, uma psicografia de Joana de Ângeles. Propício ao mês de novembro, em que nós, tão comumente se fala em Dia dos Finados, se fala em comemoração, inclusive no Dia dos Mortos, onde nós relembramos os nossos entes que já partiram. Ele vem nos trazer uma reflexão importante acerca do que é essa perda, que na verdade não é uma perda. Ele vem responder a pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 934, que diz o seguinte: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto irreparável, independentemente da nossa vontade? E os Espíritos nos esclarecem. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. O que isso nos traz? O texto vem nos trazer que ao Espiritismo cabe demonstrar que essa verdadeira perda, ela não se concretiza com a morte, porque nós não perdemos o que nós não temos. Nós estamos momentaneamente nesse plano como filhos, estamos momentaneamente como pais, como irmãos, mas nós não temos nada nosso. Deus nos empresta essas pessoas e nos dá a tarefa de conduzi-las, às vezes, como pais, como filhos, como pessoas próximas ao nosso convívio, mas elas não são nossas. Nós somos apenas depositários dessas relações afetivas que nós temos aqui enquanto encarnados e que nós necessitamos tanto. Necessitamos para que a gente possa evoluir, como conviver em sociedade e através desse vínculo maior chamado família, passar por todas essas provas e expiações que nós precisamos para evoluir cada vez mais, para trabalhar os nossos defeitos, para trabalhar evoluir as nossas qualidades, melhorar as nossas qualidades, para que a gente possa assim retornar ao plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, que é o nosso referencial, com a certeza, ou pelo menos um pouquinho de certeza de que cumprimos o nosso papel enquanto aqui encarnados. O texto nos fala de uma forma muito, muito bonita que o que existe na verdade é uma transferência
desse ente querido para uma outra atmosfera. Então ele estava encarnado aqui conosco, como nós, e agora ele vai ser transferido para essa atmosfera. Ele não deixa de existir. O que deixa de existir é a matéria, é o corpo que perece. É esse corpo que nós precisamos enquanto aqui encarnados. Mas ele, propriamente dito, esse encontro de almas, esses laços que são feitos aqui, não se desfazem, não se esquecem, não se rompem através da morte. Ocorre, e o texto vai nos trazer, que muito pior do que a morte, são as perdas que nós temos ao longo desta jornada, quando nós deixamos nos perder pelos caminhos, através do orgulho, através do egoísmo. Essas são realmente as verdadeiras perdas que nós temos aqui, porque nós perdemos a oportunidade de fazer a caridade, de fazer o bem, porque nós deixamos os nossos interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Essas são realmente as verdadeiras perdas que nós temos hoje na nossa vida. E isso é o que a gente tenta fazer aqui todo dia quando a gente vem, toda sexta-feira quando a gente está aqui. Ser um pouquinho melhor do que a gente estava na semana passada. É isso que nós buscamos aqui. É essa melhora íntima, é esse aperfeiçoamento moral, para que a gente possa, com isso, tornar a nossa convivência entre os nossos familiares, entre as nossas relações de trabalho, entre o meio da sociedade, um pouco melhor. Todos nós viemos com algumas provas e algumas expiações. Isso é típico desse planeta em que estamos encarnados. Partindo agora para um mundo de regeneração. Partindo para uma nova fase, uma nova atmosfera da Terra. Mas estamos aqui no mundo ainda que nos exige provas e expiações, para que possamos evoluir através das experiências materiais, carnais. Ele nos fala que toda atitude que perturba o próximo, né, que nos faz perturbar os nossos semelhantes, ele denigre vidas, envenena existências e, sem dúvida, das piores coisas que podem acontecer a um espírito encarnado em trânsito para a própria libertação. O texto vai trazer mais de uma vez a palavra libertação para a morte. Porque o que fazemos quando nos libertamos desse corpo, o espírito se liberta, aprisionado nesse corpo de matéria, através da morte, sim, nós estamos nos libertando o espírito dessa existência. Às vezes penosa para a maioria de nós, né? Mas que bom que possamos com isso aproveitar e tirar dessas lições penosas, dessas dores que nós sofremos através da nossa existência, exemplos do que não fazer, do que não cometer novamente. Porque não é o errar, porque nós somos seres imperfeitos, mas é o persistir no erro, já tendo o conhecimento dessa doutrina que nos esclarece. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio que nós temos que vencer todos os dias. É através do esclarecimento da doutrina que nós buscamos e que nós temos, procurar não repetir, não se prender em erros do passado, porque precisamos esquecer o que passou, não conseguimos retornar e fazer diferente, mas nós conseguimos construir um futuro diferente, um final diferente para aquilo. Um perdoar, um entender, um acolher, um ser caridoso. Isso são consequências que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, quando nós começamos a adquirir o entendimento de que a vida não é só essa, que as encarnações são sucessivas
vivas quantas vezes precisarmos retornar. E que nós não perdemos ninguém. Que ele momentaneamente está transferido de uma atmosfera para outra. Também nos traz que não se perde o afeto de quem retornou ao plano espiritual. Muito pelo contrário. Esses afetos e esses laços cada vez se tornam mais fortes, porque próximas existências e próximas vidas nós poderemos vir com esses entes queridos e estreitar cada vez mais esses laços. São as afinidades. E que bom e que prazer é quando a gente encontra aquela pessoa, mesmo não sendo do círculo familiar, do círculo mais próximo, e a gente sente aquela conexão que são consequências de outras vidas, de existências pretéritas. Esses laços, eles não se rompem, eles não se desfazem pela distância. Muito pelo contrário, esse ente querido que foi, e nós aqui encarnados, nós estamos sempre ligados pela conexão, não pelo sofrimento, não pela dor de sentir a perda dessa pessoa, ou de querer que ela estivesse aqui conosco, ou de querer estar lá com ela antes do tempo, mas pelas lembranças boas que nos traz, pelas lembranças que nós temos das coisas boas em que vivemos com ela. Isso que nós deveremos nos apegar, porque é momentânea essa separação. É momentânea para ela, enquanto lá, que pode retornar ao corpo físico, e momentânea para nós que estamos aqui no corpo físico, e no nosso tempo iremos também retornar à pátria espiritual. Então é uma sucessão de acontecimentos em que podemos transformar essa dor em saudade, em lembranças, em um até logo, em um até breve. Porque o tempo aqui, para nós, é um, mas o tempo da espiritualidade é outro. Nós temos essa diferença que para nós às vezes parece um caminho tão longo e tão penoso, que para o plano espiritual é um segundo, é um minuto. Então que possamos lembrar dos nossos entes, tanto família, quanto próximos, quanto aquele companheiro ou aquela companheira que nós escolhemos, com todo esse carinho, com todo esse amor, sem o peso da dor de querer estar ou de querer que as coisas fossem diferentes, porque ninguém vai antes da hora, a não ser quando nós, os nossos distorcer do caminho, acabamos por tirar a nossa própria vida. Isso é o que o texto nos traz, que pior do que a morte é a gente trazer essa marca do homicídio e do suicídio para a nossa existência. Isso é um desconectar com Deus. Isso é não estar de acordo com o que foi planejado para nós. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Ninguém nasce para ser assassino, ninguém nasce para ser bandido. Nós temos tendências e trazemos talvez tendências de outras vidas, mas nós temos a escolha de não cometer aquilo nessa existência. Então não estamos condenados a nunca mais evoluir. Não estamos condenados a ser estigmatizados naquilo que nós fomos nessa existência, porque nós temos a oportunidade de retornar e fazer diferente, de retornar e nos tornarmos melhores a cada encarnação. Essa é a nossa melhor encarnação. Lembre-se sempre disso. Esse momento que estamos vivendo é o melhor que nós já vivemos, do que nós já fomos. Então que aproveitemos esse tempo para ainda nos tornar melhores ainda para nós e para as pessoas que nos cercam, os nossos entes queridos. O texto nos diz ainda que vínculos fortes e laços de afetividade resultam do clã espiritual em que transitam. Esses espíritos progridem fiéis aos seus amores,
mantendo os laços de carinho e as expressões de sustentação com que rumarão para a frente e para a felicidade. Ele nos diz então também que quando sucede essa transferência para outra atmosfera, para outro órgão, no plano espiritual, prosseguindo, não obstante viver em plenitude de ação e em um campo mais amplo, isso é o pior que poderia acontecer. Isso não é o pior que poderia acontecer. Essa separação não é o pior. O pior, às vezes, é nós vermos esses entes amados e queridos consumidos por uma doença grave. O pior é nós vermos esses entes queridos em distorção da vida que foi concedida, cometendo atos que não deveriam ser cometidos contra os seus próprios irmãos e contra si mesmo. Então, não é o pior. A morte não é o pior que pode acontecer para um ente que foi colocado no nosso caminho. Pensemos sempre em não ser egoístas a ponto de queremos manter essa pessoa conosco a todo custo, a qualquer preço, porque não pensamos na evolução dela e não pensamos na nossa evolução com a partida dela. Tudo tem um propósito. Tudo no plano de Deus tem um ser certo para acontecer. Precisamos tirar dessas lições e não se perguntar o porquê comigo, mas se perguntar para quê. Por que eu estou passando por isso? É penoso. Mas para quê? Qual o objetivo dessa minha separação? Qual o objetivo dessa perda e dessa separação momentânea? Ali nós vamos encontrar a verdadeira lição que precisamos tirar para continuar perseverante, fiel aos ensinamentos e aos princípios de Jesus e com a fé em nosso Deus, que a gente sabe que nunca é punidor e castigador. É um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Pai que nos concedeu a vida e a oportunidade de sermos melhores. A morte é ligeira interrupção dos implementos físicos, que dificulta um maior contato material entre aquele que liberta e quem fica na rede orgânica. O texto nos traz de uma forma muito bela que é uma interrupção momentânea, né, desses implementos físicos que só vai dificultar um pouquinho mais essa nossa comunicação. E nos traz ainda uma passagem que me comoveu de uma forma bem peculiar, porque é tão bonito como se coloca, porque ele diz: quando dormem, os seres saudosos, fundamente ligados aos amores livres, são conduzidos pelo parcial desprendimento a reencontros ditosos, felizes, de que se dão conta, às vezes, pela mensagem dos sonhos, dos quais retornam vitalizados, luarizados, carregando diferente saudade daquela funda ausência que os macerava quando os recordavam. Então nós temos sim a oportunidade de, mesmo enquanto nós aqui encarnados e esses entes no plano espiritual, de termos esse reencontro através da nossa mediunidade, através do sonho, onde nós fazemos esse desligamento momentâneo do corpo, que nós podemos ir ao plano espiritual. Então nós temos essa oportunidade, mesmo não fisicamente nós enquanto no mesmo patamar, mas sim nós espíritos. Nós, espíritos encarnados, eles, espíritos desencarnados, mas todos espíritos. A oportunidade é igual para todas. Nós precisamos só trabalhar e merecer essa comunicação, esse matar um pouquinho a saudade desses entes através dessa comunicação. E
Como não falar desses médiums e dessas pessoas que se doam de uma forma belíssima e doam os seus fluidos para que os nossos entes queridos também possam fazer a comunicação através deles. Belíssimas comunicações e exemplos maravilhosos que nós temos na nossa história. Chico Xavier, Divaldo, que traziam mensagens belíssimas de entes desencarnados. Então, através dessa mediunidade, dessa faculdade que todos nós temos, uns mais, outros menos, uns para um tipo de dom, outros para outro tipo de mediunidade, mas todos nós temos. Então, aproveitar essa estada aqui na Casa Espírita para estreitar esses laços através também do estudo. Estudarmos para que a gente possa merecer um dia receber essa comunicação. Porque a comunicação é de lá para cá, nunca daqui para lá. Então nós temos que estar prontos às vezes para receber esse carinho, esse afeto, essa mensagem de paz às vezes que nós recebemos. E também devemos estar preparados para poder auxiliar esse irmão que às vezes em sofrimento pelo nosso próprio, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo de querer que ele estivesse aqui, não consegue fazer essa transição de uma forma tão pacífica como deveria. Porque nós ainda aprendemos ele pelos laços. Então, que possamos estudar e trazer isso dentro de nós, para que a gente possa, com o tempo, amadurecer e estreitar mais esses laços de afinidade que não se rompem pela morte, não se apagam pelo tempo. Muito pelo contrário, se fortalecem cada vez mais. Ele também nos fala, esse texto da Joana, essa psicografia da Joana, que não é perda, antes ganho, que se traslada de uma para outra vibração o ser querido. Então fala de novo, repete novamente, que não perdemos, que estamos só em planos diferentes, momentaneamente separados pela matéria, ou pela questão de um ou outro, num plano encarnado e desencarnado, mas que não há perda. Há essa troca e vai haver sempre essa troca, porque precisamos disso para evoluir. Sabemos que o corpo é perecível, o espírito é imortal, mas o corpo perece de várias formas, por doenças, pela própria ação do tempo, as pessoas que mesmo embora não tendo nenhuma doença aparente, se fazem e se desencarnam de uma forma tão leve, tão bonita, né? Vivem uma idade plena, vão até o limiar do que o corpo permite. Temos esse fluido que vai se esgotar conforme o nosso tempo aqui, a nossa proposta de vida aqui, uns com mais carga, outros com menos carga, mortes prematuras para nós aqui, prematuras para nós encarnados, mas com propósito para a espiritualidade e para aquele ser que viveu aquele período pequeno que seja, aquele período que ele precisava para ficar aqui, para se recuperar, aquele aborto espontâneo que a gente não sabe explicar se a gente não conhece a doutrina, que é aquele momento e aqueles meses que ele precisava daquele amor e daquele vínculo com aquela família, para regenerar o seu corpo espiritual, para refazer o seu perispírito, para que possa se reforçar os seus vínculos, para retornar numa próxima encarnação mais fortalecido. Todos nós passamos e vamos passar por separações. Todos nós perdemos entes e ainda vamos perder entes queridos. O que vai nos diferenciar é a forma como nós encaramos. E não é não ficar triste, não é não chorar. Espírita não chora, espírita não fica triste. Sim, choramos, ficamos tristes, sentimos saudades, pensamos muitas vezes nesses entes queridos, mas pensamos num até logo, até breve. Em breve nos veremos novamente, em breve estaremos juntos,
novamente, ou no plano espiritual ou no plano material, dependendo da evolução de cada um. E esses que foram, muitas vezes, tornam-se nossos guias e nossos orientadores de lá, torcendo para que a gente dê certo aqui, torcendo para que a gente continue na jornada do bem, na jornada frente e rumo a essa evolução que tanto procuramos. Então, que possamos, de uma forma leve, um pouquinho de saudade, sim, mas de uma forma leve, não penosa, lembrarmos sempre desses entes que não perdemos, que foram momentaneamente transferidos de um domicílio para o outro, foram viajar antes de nós, foram um pouco antes do que nós gostaríamos talvez, mas foram um pouco antes, que a gente possa ter esse entendimento. E toda vez que a saudade bater, a gente reforça esses laços bonitos que a gente tinha enquanto encarnados, e que a gente possa fazer uma prece e pedir para que toda a espiritualidade nos ajude a entender o que significa esse perder, que não é perder na verdade. E o texto termina com uma frase em um parágrafo muito bonito que diz: e isto, por mais que pareça demorar, logo mais sucederá, facultando que, numa consideração retrospectiva, parecerá ter sido este grande e largo período de ausência nada mais do que um minuto, um lapso de tempo, ora fartamente recompensado pela dita da perfeita comunhão e inefável clima de ventura integral. Então, que para nós parece ser um lapso de tempo demorado e penoso, da espiritualidade é um minuto. E quando nos retornarmos, nós vamos ver a intensidade dessas afinidades que se fizeram aqui e que se perpetuam no plano espiritual. E assim, eu me despeço então de vocês, agradeço a paciência de terem me ouvido, peço para que os nossos trabalhadores do passe possam então, nesse momento, fazer a doação de fluidos que a espiritualidade prepara, para que possamos receber e retornar aos nossos lares mais certos de que nada acaba aqui. Então, obrigada, Senhor, muito obrigada, espiritualidade amiga, que possamos aprender, compreender, aceitar e entender que estamos aqui de passagem, que somos momentaneamente donos e temos empréstimos desse corpo material e que possamos retornar ao plano espiritual com a certeza de paz, de dever cumprido e que possamos reforçar esses laços aqui feitos e lá aumentar ainda mais esse carinho e esse amor através do amor divino, da prece e da certeza de que Deus sempre está conosco, sempre no nosso caminho, nos conduzindo ao bem, torcendo para que nós possamos fazer sempre o melhor. Que essa reencarnação sirva, Senhor, para que nós possamos, ao Teu exemplo e ao Teu modelo, ser melhor a cada dia, hoje e sempre. E que assim seja.